Quando os primeiros raios do sol atravessam as cortinas da manhã e o silêncio ainda envolve o mundo em sua calmaria, existe um espaço sagrado onde o espírito se conecta com algo maior. É nesse instante que a alma encontra o fôlego da fé e o coração sussurra palavras que não precisam ser decoradas, mas sentidas. O nascer do dia é um convite silencioso para nos entregarmos à presença de Deus com humildade, confiança e reverência. Imagine por um momento que você está sozinho em um campo, ouvindo apenas o som do vento suave e o canto dos pássaros despertando junto com você. É nesse cenário que começamos a entender que a oração não é apenas um pedido, mas uma ponte viva entre o céu e a terra. Muitas vezes, acordamos com preocupações antes mesmo de abrir os olhos. Pensamos nos compromissos, nos boletos, nos conflitos familiares, nas dores que ainda não cicatrizaram. Mas há algo milagroso no simples ato de parar e dizer: Senhor, obrigado por este novo dia. Essas palavras não são apenas um gesto de gratidão, mas também uma declaração de fé, de que, mesmo sem saber o que o dia reserva, confiamos em quem está no controle de tudo. A oração da manhã não é apenas o começo do dia. Ela é o início de uma jornada espiritual que molda a maneira como veremos e viveremos cada hora que está por vir. Jesus, durante seu tempo na terra, muitas vezes se retirava para orar ao amanhecer. Ele, o próprio Filho de Deus, compreendia a importância de se alinhar com o Pai antes de enfrentar as multidões, os milagres e até os momentos de dor. Isso nos ensina que, independentemente da nossa função, idade ou realidade, todos precisamos desse momento íntimo de conexão com o divino. Não é sobre repetir fórmulas ou seguir rituais frios, mas sobre abrir o coração e permitir que a luz de Deus invada as sombras da nossa alma. Houve uma vez uma mulher simples, de seus 52 anos, que vendia flores em uma praça movimentada da cidade. Seu nome era Clara. Todos os dias, antes de abrir sua barraca colorida, ela se ajoelhava no chão de terra batida e orava. Seus vizinhos de banca achavam estranho no começo, mas logo perceberam algo diferente nela. A paz em seu olhar, a gentileza com os clientes, a alegria que ela carregava mesmo quando as vendas não iam bem. Clara dizia que aquela oração matinal era o seu alimento. Sem ela, minha alma fica vazia, dizia com um sorriso tímido. E é isso. A oração é o alimento da alma. Sem ela, nos sentimos perdidos mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Ao iniciarmos esse novo dia juntos, que possamos entender que a oração da manhã é como uma bússola espiritual. Ela não garante que o dia será fácil, mas nos orienta quando os ventos contrários surgem. Ela não afasta todas as dores, mas nos lembra que não estamos sozinhos nelas. É nesse diálogo silencioso com Deus que encontramos direção, propósito e paz. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, carrega em si uma profundidade extraordinária. Não é apenas uma sequência de palavras que repetimos por hábito. Quando dizemos, Pai Nosso que estás nos céus, estamos reconhecendo nossa filiação com o Criador. Somos lembrados de que Ele está acima de tudo, mas ao mesmo tempo, tão próximo quanto o ar que respiramos. Ele é Pai, e não qualquer Pai, mas o nosso Pai, o Pai de todos, um Pai de amor, justiça e cuidado constante. A cada frase dessa oração, somos guiados por um caminho de rendição, fé e dependência. Pedimos que seu nome seja santificado, que seu reino venha, que sua vontade seja feita. E nisso tudo, nos rendemos. Deixamos de lado nosso desejo de controlar tudo e confiamos que os planos dele são melhores do que os nossos. Ao pedir pelo pão de cada dia, reconhecemos que é ele quem nos sustenta. E ao pedir perdão, nos comprometemos a perdoar também. Um desafio diário, mas essencial para vivermos em paz. Portanto, nesta manhã, onde quer que você esteja, seja em um pequeno apartamento, em uma fazenda distante, em uma cidade agitada, ou em uma vila tranquila, convido você a respirar fundo, fechar os olhos e orar. Mesmo que seja uma oração simples, curta ou até silenciosa. Deus conhece seu coração. Ele vê além das palavras. Ele entende suas lágrimas, suas dúvidas, suas alegrias e suas esperanças. Esse momento é seu, é sagrado, e ele pode transformar o seu dia inteiro. No decorrer do dia, à medida que o tempo avança e os compromissos nos envolvem, é comum que percamos de vista aquilo que mais importa.
As vozes ao redor se multiplicam, os alertas do celular nos distraem, e as demandas parecem não ter fim. Porém, aquele que começou o dia na presença de Deus carrega dentro de si um refúgio secreto, um lugar de silêncio em meio ao barulho, um solo firme em meio à correria. A oração da manhã não é um ponto final, mas uma vírgula que nos lembra de voltar o olhar para o alto mesmo durante os momentos mais comuns da rotina. O motorista do ônibus, o atendente de loja, a dona de casa, o estudante universitário, todos podem carregar no coração essa chama que foi acesa na primeira luz do dia. Relembrar essa conexão inicial nos ajuda a caminhar com mais leveza, quando algo inesperado acontece. Um atraso, uma má notícia, uma palavra ríspida. Podemos parar por um instante, respirar e lembrar: Deus está comigo. Essa consciência muda tudo. Não se trata de fugir dos problemas, mas de enfrentá-los com uma força que não vem de nós mesmos. O Espírito de Deus nos acompanha como uma brisa constante, como uma presença que acalma, orienta e consola. E mesmo quando o desânimo tenta se instalar, ele nos lembra: você não está só. Tem uma história que gosto muito, de um jovem chamado Elias, de 24 anos, que trabalhava em uma gráfica. Ele costumava começar seu dia com uma oração curta, dentro do ônibus a caminho do trabalho. Às vezes dizia apenas: Senhor, me dá sabedoria hoje. Outros dias, só ficava em silêncio, sentindo o coração bater mais calmo. O curioso é que, apesar do ambiente difícil da gráfica, ele sempre mantinha um sorriso e um jeito paciente com os colegas. Um dia, um deles perguntou o segredo. Elias respondeu: é que eu converso com Deus logo cedo. Isso muda tudo. E essa é a verdade. Não é o lugar que muda quem somos. É a presença de Deus dentro de nós que transforma qualquer lugar. É claro que há dias em que a oração parece não fazer efeito. Sentimos o peso da vida, a distância de Deus, o cansaço da alma. Mas é justamente nesses dias que mais precisamos permanecer firmes. Deus não se afasta de nós quando estamos tristes. Pelo contrário, Ele se achega, Ele se inclina, Ele nos escuta mesmo quando não conseguimos falar. O silêncio também é oração quando o coração está voltado para Ele. E é nessa constância, nesse relacionamento cultivado ao longo do tempo, que passamos a reconhecer sua voz com mais clareza. Como um pai que conhece o choro de seu filho mesmo entre uma multidão, Deus reconhece o nosso clamor. A oração também nos ensina sobre compaixão. Quando oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, somos confrontados com nossa própria humanidade. Falar com Deus nos coloca em contato com nossa necessidade de misericórdia, mas também nos leva a olhar para o outro com mais graça. A oração não nos afasta do mundo. Ela nos envia de volta a Ele com um novo olhar, mais amoroso, mais paciente, mais esperançoso. O mundo está cheio de pressa, de julgamentos, de palavras duras. Mas quem ora, aprende a escutar antes de responder, a compreender antes de criticar, a estender a mão antes de apontar o dedo. Agora, se você chegou até aqui, é porque seu coração está buscando algo verdadeiro. E é por isso que eu quero te fazer um convite muito especial. Se essa mensagem tem falado com você, se de alguma forma Deus está tocando o seu coração através dessas palavras, então se inscreva no canal. Isso não é só para aumentar números, é para que a gente possa caminhar juntos todos os dias. Para que sempre que você precisar, tenha uma palavra que te acolha, que te levante, que te aproxime do céu. E mais, me conta nos comentários, qual o momento do seu dia que você mais sente Deus presente? Pode ser algo simples, como um café quente, um abraço, um pôr do sol. Compartilha com a gente, porque essa comunidade aqui é feita de histórias reais, de gente como você, que encontra Deus nos detalhes mais bonitos da vida. Não precisa ser uma super reflexão. Pode ser só uma frase, um versinho, ou até um emoji. O importante é participar, é se deixar envolver, é transformar esse espaço em um jardim de testemunhos vivos da graça de Deus. Vamos construir isso juntos? Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar. As notícias ruins chegam como tempestades inesperadas, e nos sentimos pequenos diante de circunstâncias que não controlamos. Nessas horas, a oração deixa de ser um gesto religioso para se tornar um fio de esperança, ao qual nos agarramos com todas as forças. Não porque tenhamos todas as respostas, mas porque sabemos a quem pertencemos. Orar quando tudo vai bem é fácil,
Mas a verdadeira fé se revela quando conseguimos dobrar os joelhos mesmo sem entender o porquê da dor, e ainda assim dizer: eu confio em ti, Senhor. Conheci a história de uma mulher chamada Marta, de 52 anos, que trabalhava como cuidadora de idosos. Ela tinha um filho que enfrentava uma doença rara, e por muitos anos, suas orações pareciam não passar do teto. Ainda assim, todos os dias, antes de sair para o trabalho, ela lia um salmo e entregava seu coração a Deus. Não com palavras ensaiadas, mas com lágrimas sinceras e perguntas que muitas vezes não tinham resposta. Um dia, ela me disse algo que nunca esqueci. A oração não mudou minha realidade como eu queria, mas mudou quem eu sou dentro da minha realidade. Isso é profundo. Porque quando oramos de verdade, a transformação começa primeiro em nós. E é justamente essa transformação que nos torna mais fortes. Porque quando entendemos que Deus não é um mágico que resolve tudo, mas um Pai que caminha conosco mesmo no vale da sombra, então a nossa fé amadurece. Passamos a ver além do que é visível, a confiar mesmo no escuro, a descansar mesmo, sem saber quando virá o alívio. E isso não é fácil. Exige coragem, exige entrega, exige abrir mão do controle e colocar nas mãos de Deus aquilo que nos pesa. É interessante como Jesus ensinou seus discípulos a orar. Ele não disse: peçam que tudo dê certo, mas sim: seja feita a tua vontade. E isso muda tudo, porque a vontade de Deus pode sim incluir processos que não entendemos, esperas que nos inquietam, portas que se fecham. Mas a oração nos ensina que mesmo nesses momentos, Ele continua sendo bom. E isso não é uma teoria. É uma experiência viva que se renova a cada amanhecer. Oração também é resistência. Em um mundo que valoriza o imediato, o instantâneo, a oração nos convida à perseverança. Enquanto tudo ao redor nos diz para desistir, para resolver sozinhos, para gritar mais alto, a oração nos convida ao silêncio, ao recolhimento, ao confiar em Deus sem precisar de aplausos ou likes. E é nesse secreto que a nossa alma floresce. Mesmo em meio às dores, aprendemos que há beleza na espera, a graça no processo, a luz no caminho. Nesse ponto da caminhada, talvez você esteja lembrando de alguma dor, alguma luta que ainda não teve resposta. Talvez esteja orando há meses, há anos, e já se perguntou se Deus ainda está ouvindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele ouve. Sempre ouviu. Cada oração, cada suspiro, cada lágrima. Nada se perde diante dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas a fidelidade dele é garantida. E quando a resposta vier, porque ela virá, você vai olhar para trás e entender que cada oração foi um tijolo na construção do milagre. Por isso continue. Continue orando. Continue acreditando. Continue caminhando. Porque mesmo que você não veja agora, há um céu inteiro trabalhando ao seu favor. Deus é especialista em fazer florescer onde o mundo só vê deserto. Ele transforma a cruz em ressurreição, lágrima em riso, fim em recomeço. E a oração é o fio que liga a nossa fragilidade ao seu poder. Quando falamos em oração, muitas vezes pensamos em algo distante, quase místico, reservado a momentos solenes ou a pessoas muito religiosas. Mas a verdade é que orar é algo simples, profundo e ao mesmo tempo acessível. É como sentar-se à mesa com alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos. É abrir o coração sem filtros, sem máscaras, e deixar que Deus veja o que há de mais íntimo dentro de nós. E quando fazemos isso com verdade, algo muda. Não apenas ao nosso redor, mas principalmente dentro de nós. O milagre da oração começa no invisível. É um sopro que acalma, uma mão que sustenta, uma paz que não se explica. Lembro de um senhor chamado Antônio, com 63 anos, que havia se afastado da fé durante muitos anos. Ele trabalhava como marceneiro e tinha um passado difícil, marcado por perdas e arrependimentos. Um dia, após uma conversa com a neta, decidiu escrever uma oração simples num papel e colar no espelho do banheiro. Todas as manhãs, lia aquela oração em voz baixa. Senhor, renova em mim a esperança. Em poucos meses, aquele hábito transformou sua vida. Ele voltou a sorrir, a sonhar, a servir na igreja, e sua oficina se tornou um lugar de conselhos e oração. Não foi uma mudança repentina.
Foi uma transformação regada dia após dia com fé e palavras dirigidas ao céu. Oração é cura. Cura das feridas que os outros não veem. Cura dos pensamentos que nos aprisionam. Cura da amargura que se instala no coração quando deixamos que o passado fale mais alto que as promessas de Deus. E mesmo quando o corpo não é curado, a alma pode ser restaurada. Porque a oração coloca em ordem aquilo que o mundo tentou bagunçar. Quando oramos, entregamos o controle, renunciamos à ansiedade e abrimos espaço para que Deus governe com sua sabedoria. É nesse lugar de entrega que nascem os recomeços. Talvez você esteja aí assistindo a este vídeo, pensando em tudo que já tentou reconstruir. Talvez suas forças estejam no limite e você tenha pensado em desistir. Mas deixa eu te lembrar, o céu nunca desistiu de você. Deus está mais próximo do que você imagina, e Ele é especialista em recomeços. A oração que sai do seu coração hoje pode ser o início de uma nova história. Não precisa ser longa, bonita ou perfeita. Só precisa ser sincera. Deus entende até mesmo aquilo que você não consegue dizer. Por isso, levante-se com fé. Respire fundo. A vida ainda pulsa dentro de você. Ainda há planos, ainda há promessas, ainda há milagres que você nem imagina. A oração é como uma chave que abre portas invisíveis, e quando você menos esperar, Deus vai surpreender você. Não porque você mereça, mas porque Ele ama cuidar de quem confia. E lembre-se, oração também é gratidão. Não espere grandes acontecimentos para agradecer. Celebre o pequeno, o simples, o cotidiano. Um café partilhado, uma música que te acalma, um abraço apertado, um sorriso inesperado. Tudo isso também é resposta de oração. E quanto mais você agradece, mais percebe que Deus está em todos os detalhes. Chegar ao final deste momento de reflexão é como sair de um lugar sagrado, onde as palavras encontraram abrigo e o coração se sentiu compreendido. A oração é exatamente isso, um lugar seguro, onde somos amados não pelo que temos ou fazemos, mas por quem somos. Diante de Deus, não precisamos performar. Ele nos recebe com ternura, com paciência, com aquele cuidado que só quem ama de verdade é capaz de oferecer. E ao nos entregarmos de forma genuína, experimentamos uma comunhão que vai além das palavras. É presença, é sustento, é abrigo no meio da tempestade. O testemunho de oração não termina quando dizemos amém. Ele continua nas escolhas que fazemos depois da oração. Continua na forma como tratamos as pessoas, na paciência que temos em meio às adversidades, na capacidade de amar mesmo quando não somos amados. A oração molda o nosso caráter, nos torna mais sensíveis, mais compassivos, mais humildes. Porque estar diante de Deus nos lembra que somos barro em suas mãos, e é Ele quem dá forma, quem transforma, quem renova. E talvez, nesse momento, você esteja sentindo uma vontade diferente. Um desejo de se aproximar mais de Deus, de começar a orar com mais frequência, de experimentar essa paz que tanto falamos aqui. Não ignore essa vontade. Isso é o Espírito Santo tocando seu coração. Dê um passo. Comece com um Senhor, estou aqui. Comece do seu jeito. Deus não está esperando uma performance. Ele está esperando você. E quanto mais você se entregar, mais perceberá que tudo aquilo que parecia impossível já começou a ser transformado. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo. Ele é um convite para você orar, para você viver uma fé viva, para você se reconectar com o propósito de Deus para sua vida. E se essa mensagem falou com você, se de alguma forma ela tocou o seu coração, eu quero te fazer um convite especial e acolhedor. Inscreva-se no nosso canal. Aqui é um espaço onde a fé é fortalecida todos os dias, onde cada vídeo é uma semente plantada com amor, esperando florescer no coração certo. E mais do que isso, conta pra gente nos comentários como tem sido sua caminhada de fé. Se você já passou por algo parecido com o que falamos aqui, compartilha com a gente. Sua história pode ser a resposta que alguém está precisando hoje. E se você é novo por aqui, diz de onde está nos assistindo, o que mais te tocou nesse vídeo e como podemos orar por você. Vamos construir juntos uma comunidade que ama, que ora, que se sustenta em Deus. Afinal, mais do que seguidores, queremos caminhar com irmãos e irmãs que compreendem o valor da oração, do amor e da comunhão verdadeira.
Que este espaço continue sendo um refúgio de paz, um lugar onde sua alma encontre descanso e onde sua fé floresça com cada palavra. E que, acima de tudo, Deus continue te abraçando com graça e renovando suas forças a cada manhã. Deus te abençoe imensamente. Até o próximo vídeo.